Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15, verso de número 8. Seja Deus louvado por me oportunizar estar ministrando a sua palavra. Seja Deus louvado pela vida do nosso pastor José Haroldo, pelo convite e a oportunidade de fazer uso da sua palavra. Aos obreiros que aqui estão, Deus seja louvado pela vossa vida e toda a igreja que está reunida para adorar a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15, no verso de número 8, diz assim: qual mulher que tendo 10 moedas de prata ou dracmas, perdendo uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E tendo encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei o que eu havia perdido. Os que têm assento, podeis assentar. Estas 3 parábolas que Lucas vai narrar, elas apenas foram escritas por esse autor. Nenhum dos outros 3 escritores narraram estas 3 parábolas, que fala de perca, mas também fala de restauração. A parábola do pastor, a parábola da mulher que perdeu 10 dracmas e a parábola do filho pródigo, ou dos 2 pródigos. Mas o que me chama a atenção é que Jesus está em um dia ensinando, pregando, anunciando. Jesus mais ensinou do que pregou. E o que me chama a atenção é a forma que Jesus ensinava. Ele se utilizava muito da parábola. Ele ensina aproximadamente no Novo Testamento 40 parábolas, que no total soma-se uma terça parte dos seus sermões pregados quando estava na terra. Pregador, o que é uma parábola? É uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta ou indireta, por meio de uma analogia ou por comparação. É Deus trazendo algo do seu cotidiano para te explicar as coisas celestiais. É Deus trazendo algo do seu dia a dia, do seu cotidiano, para explicar-lhes a sua vontade. E Jesus sempre se utiliza de parábolas para falar com o povo, para trazer a vontade do seu Pai que o enviou. Esta é uma das parábolas mais conhecidas entre nós. Esta parábola Jesus está pregando, e nesse dia ele cura um homem no sábado, e os fariseus começam a interrogar, e ele começa a lhe ensinar. Ele ensina sobre tomar a cruz e seguir ele. Ninguém pode ser discípulo se não pegar a sua cruz e carregar. Ele ensina que nós somos o sal da terra. E então chega 2 classes de pessoas naquela multidão: os pecadores e os publicanos. Os fariseus e os escribas começam a murmurar, porque chega essas 2 classes inferior. A classe dos pecadores é a classe mais desfavorável da sociedade, menos condições, mal vista. A classe dos publicanos era a classe dos cobradores de impostos, que eram vistos como ladrões,
enganadores do seu próprio povo. Essas duas classes se posicionam para ouvir o ensinamento de Jesus. Então, a classe dos fariseus e a classe dos escribas começa a murmurar, porque Jesus recebe a classe dos mais desfavoráveis. Eles começam a murmurar. A palavra murmurar significa queixar-se baixo, ou reclamar em segredo. Eles começam a reclamar, porque Jesus está recebendo essas duas classes de pessoa entre nós. Eles não entenderam o propósito de Cristo na terra. Eles não entenderam o evangelho de verdade. Eles eram seletivos. Eles eram exclusivistas. Eles eram uma classe separada, que de modo algum essa classe de pecadores poderia chegar perto deles. De modo algum os publicanos poderiam estar perto deles. Os fariseus, eles, aonde passava, não era qualquer pessoa que podia chegar perto dele. E Jesus veio quebrando todo esse protocolo, de tal ponto que ele come na casa de Mateus, de tal ponto que ele anda com os publicanos, com os pecadores, de tal ponto que os seus discípulos comem milho na estrada sem lavar as mãos. E os fariseus dizem: como que pode? A tradição dos anciões diz que você tem que lavar as mãos para comer. Jesus disse: o que faz mal não é o que entra, porque o que entra vai embora. O que faz mal é o que está dentro do coração do homem. Ele vem quebrando os protocolos. Jesus nunca quebrou um princípio. Princípio é leis estabelecidas que jamais poderão ser quebradas. Agora, protocolos, ele quebrou muitos. Preceitos humanos, ele quebrou muitos. De tal ponto que ele vai iniciar uma parábola, ou 3 parábolas, por causa da murmuração. Enquanto eles estão murmurando, Jesus então começa a ensinar a multidão. E a primeira parábola que ele diz, para quebrar o protocolo que ali está, de um pastor que tem 100 ovelhas. Uma ovelha se perdeu. O pastor deixa as 99 ataviada e vai buscar aquela que se perdeu. Diferente do filho pródigo que conscientemente foi e o pai não buscou, a ovelha, quando se perde, o pai vai buscar. Mas o filho que foi porque quis, ele precisou voltar com as suas pernas. Mas a ovelha que se perdeu, o bom pastor disse: eu vou buscá-la de volta. Ela se perde, então o pastor, que é o próprio Jesus, na parábola, deixa as 99 protegidas no deserto. Então ele vai em busca da ovelha que se perdeu. Quando chega lá, ele vai tratar ela lá. Quando chega lá, ele se abaixa para pegar a ovelha. Quando ele se abaixa, ele fica da altura da ovelha, dizendo para ela: eu vim aqui te ajudar. Eu não sou maior do que você. Eu me fiz o seu tamanho para te salvar. Eu estou na tua altura para te abençoar. Esse é o papel da igreja. Ela se inclina para resgatar vidas e para dizer para ela: estamos aqui, nós somos da sua altura, nós somos do seu tamanho. A vantagem é que a graça está conosco, o amor de Deus está conosco. E Jesus pega, trata ela, joga no ombro e disse: vamos para o lugar que não era para você ter saído. Ele restaura a ovelha, ele traz de volta para o aprisco. Essa parábola que nós lemos, a parábola de uma mulher, o texto começa dizendo: e qual mulher? Não era qualquer uma que tinha a dádiva de receber 10 moedas de prata, ou 10 dracmas. Quando o autor salienta dizendo qual mulher?
eram poucas que tinham o privilégio de receber uma dádiva do pai. Estas 10 dracmas era uma parte do dote recebido do noivo. O noivo pagava o dote para o pai, e alguns pais davam-lhes uma parte desse dote para sua filha. Alguns pais privilegiavam a sua filha. O valor não era tanto monetário, dinheiro. O valor que envolve é sentimental. É valores familiar. É valor que vai além do recurso. Já era um privilégio receber do pai algo, receber dádiva do pai. Quantos de nós somos privilegiados? Talvez tem gente melhor do que você, tem gente mais importante do que você. Talvez você está aqui porque o privilégio de Deus te alcançou, te abençoou. Tinha uma noiva melhor do que nós, mas Deus olhou para nós e disse: é você, eu gostei de você, eu escolhi você, estou privilegiando você, estou abençoando você. Você não fez nada, mas eu gostei de você, eu estou te dando algo. Deus abençoa com dom, Deus abençoa com a sabedoria, Deus abençoa com a graça. Tem gente que nem faz curso, pega um violão, pega uma bateria, é músico por excelência, ele vê uma aula no YouTube, ele já domina, ele pega, faz, e alguém diz: o que é isso? É Deus que deu para ele. Olhou para ele e disse: eu gostei de você, eu gostei do seu jeito. E qual é a forma que Deus usa? Não sei. Deus trabalha do jeito dele e ele vai dar. Tem gente, irmão, que tem um dom, ele pega um texto e prega 1 hora, ensina, é abençoado. Tem gente que é evangelista por nascimento, ele prega com autoridade, salvação, cura. Deus dá a quem quer, e você é privilegiado. Há algo de Deus diferente de você. Geralmente nós que estamos dentro não vemos, mas quem está fora está dizendo: como ele é homem de Deus. Geralmente dentro a gente não vê, quem vê está fora. Olha para o povo no deserto, as nações dizendo: que povo abençoado, que povo querido, que povo tremendo. É maná, é mar vermelho, é milagre, é isso. E eles dentro dizendo: para que nós estamos aqui? Para que eu nasci? Por que nós não morremos lá no Egito? Cebola e pepino alho é melhor do que isso. Por quê? Para quê? E Deus dizendo: olha para vocês, vocês são privilegiados. Vocês não compram roupa, a roupa cresce. Olha para vocês, é manazinho de manhã, é manazinho toda hora. Olha para vocês. Deus está dizendo para alguém aqui: começa a ver o tanto de coisa que eu fiz e faço na tua vida. Começa a ver, a gente foca tanto no problema, esquece tudo que Deus tem feito, todos os privilégios, todas as misericórdias, todas as orações respondidas, todas as portas abertas, todas as bênçãos alcançadas. Oh, glória a Deus. Foi o que ele disse para Saulo. Ananias foi falar mal de Paulo para Deus, e Deus disse: eu sei disso aí, e sei um pouco mais, mas ele é escolhido por mim, para pregar aos gentios, aos judeus e a reis, e a homens importantes. Como a preparação é tão importante, né, irmão? Estar preparado faz muito parte da forma que Deus vai te usar. Pedro não pregou para rei, mas Paulo pregou. Sabe por quê? Preparado. Deus chama Paulo porque Paulo estava pronto para pregar. Paulo, ele chegava, o povo era romano, ele falava a língua romana. O povo era hebreu, ele falava hebreu. O povo ia falar de filosofia da época, ele entendia de filosofia. O povo ia falar de
espiritismo, ele entendia de espiritismo. O povo ia falar sobre céu, terra, ressurreição, ele entendia de ressurreição. Ele sentava na praça e disse: pode vir para cá. Mas a filosofia diz isso, diz aquilo, diz aquilo. E Paulo dizia: não, a filosofia é isso, 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 isso. E convencia. Deus vai te usar conforme você estiver preparado. Dádiva de Deus. Misael, Ananias e Azarias estão dentro da fornalha. Talvez dentro eles não estão vendo que tinha um quarto homem. Para mim era o primeiro. Porque se fosse o quarto, eles poderiam ter morrido. Para mim foi o primeiro. Para mim, quando jogaram ele lá, o pai já estava lá. Pode vir. Lá dentro talvez eles não viam, mas lá fora tem alguém dizendo: tem alguém com eles diferente. Tem alguém diferente lá. Tem alguém que está lá. Eles estão passeando na fornalha. Você é privilegiado. Deus te deu algo especial. Deus tem cuidado de você. Qual mulher dentre muitas, ela recebe do pai uma parte do dote, privilégio. Segundo, estas moedas, elas ficavam ou numa corrente, a cultura da época diz, ou grudada no seu vestido, como uma lembrança especial do seu pai. Um valor importante, algo que vai além das moedas, mas é algo, valor sentimental. Tem coisa que vale mais do que o dinheiro. Tem coisas que Deus te deu que vale mais do que o dinheiro. Tem coisas que Deus confiou a você que vale mais do que o dinheiro. Tem algo que Deus lhe deu que vale muito mais do que o poder aquisitivo. É valores que o pai lhe deu. E estas moedas ficavam no vestido. E o tempo vai passando, os dias vão passando, e aquilo começa a se tornar normal. Eu tenho, é meu, está aqui, tranquilo. Eu tenho, é meu, está aqui. Ela não percebe, mas ela perde. Porque entra-se o descuido, entra-se a falta de zelo, entra-se a falta de cuidado, entra-se a falta de apetitão, como se podemos dizer, aquela empolgação do começo, ela vai se acabando, logo ela perde, cai, extravia, ela perdeu. Mas ela não sabe que perdeu. Ela está dentro da casa, perdeu o valor e não sabe que perdeu. Ela não sabe. Quando um dia ela resolve fazer as contas, a contabilidade, autoanálise, contar. Quando ela conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdi a moeda, perdi a bênção de Deus, aqui dentro da casa, eu na casa, em casa, perdi. Agora, a perca é necessária, a perca é necessária. Existem situações que a perca é necessário. Porque quando ela pega de primeiro, ela não tem, mas acha que tem, mas já perdeu. Então ela faz a contabilidade e descobre que perdeu. Quando ela descobre que perdeu, que ela vai procurar, segundo ponto, ela descobre que está no escuro. Terceiro ponto, ela precisa buscar azeite e a lamparina. Quando ela busca azeite e liga a lamparina ou a lâmpada,
ela descobre que a casa está suja, está tudo desorganizado, está tudo bagunçado. Deus permite ela perder para organizar a casa dela, para mudar a forma da casa, o ambiente da casa. Existe circunstância na nossa vida que Deus permite para alinhar as coisas, para trabalhar em nós, para lapidar a nossa vida, para lapidar a nossa história. E você diz: por que aconteceu isso? Por que eu perdi isso? Por que eu cheguei nesse ponto? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Por que essa prova? Por que essa dor? Por que essa decepção? Por que essa perca? Por que esse vale? E Deus está dizendo: estou permitindo isso para você entender que eu quero a sua casa organizada. Oh, glória a Deus. Quando ela faz a contabilidade, isso é importante. É analisar, é olhar e ver: será que eu estou indo certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou caminhando certo? É muito bom, uma vez ou outra, pararmos e pensar: eu estou fazendo certo? Eu estou agindo certo? Eu estou caminhando certo? Será que está agradando a Deus? Para nós analisar alguns pontos críticos, essa autoanálise tem que ser nossa, não exterior nas pessoas. E nós? Porque ela perdeu e não sabia que perdeu. E quantas pessoas estão assim? Ela perdeu dentro da casa. Quantas pessoas estão na igreja que já perderam o dom, já perderam a bênção? A dom não se perde, mas Deus já não está usando mais. Perdeu o dom, perdeu a graça. Alguns perderam a salvação, alguns perderam a misericórdia. Estão e está tudo bem, eu estou em casa, está aqui e tal. E de repente ele bate a mão e diz: cadê? Não tem mais. Se foi. Quando ela cai em si, que ela perdeu, que ela faz uma autoanálise, uma retrospectiva, diz: perdi algo do Pai. Perdi algo que Deus me deu. Perdi algo que o meu Pai com tanto carinho me confiou. Não é o dinheiro, é o que representa para mim isso do meu Pai. E você perdeu aonde, moça? Eu perdi lá em casa. É possível dentro da igreja perder as coisas de Deus. O ambiente, o lugar que você está, não define a sua vida. Os discípulos estavam no mesmo lugar que Jesus, mas não estavam com Jesus. Jesus disse: vocês não podem orar 1 hora comigo? Só 1 hora. Vocês estão onde eu estou e não estou fazendo a minha vontade. É possível ser crente, tomar ceia, estar onde os cristãos estão e não estar fazendo o que Jesus quer. É possível. Mas ela entende que ela perdeu em casa, então ela precisa procurar em casa. Ela não foi fora. Ela foi em casa. É aqui, ó. Aqui é o lugar de reencontrar o que foi perdido. Aqui é o lugar de buscar misericórdia. Aqui é o lugar de Deus restaurar o casamento. Aqui é o lugar de Deus restaurar a fé. Aqui é o lugar que Deus levanta. Aqui é o lugar que Deus abençoa. Não é fora. Era mais fácil buscar fora e colocar no lugar. Mas ela disse: eu não vou fora. Eu não vou buscar fora. Eu vou buscar aquela que é minha. Aquilo que é meu. Eu perdi aqui, eu vou encontrar aqui. Eu perdi aqui, eu vou encontrar aqui. Ou quando o carro acaba a gasolina, você precisa preencher para o carro funcionar. Você não troca de carro porque acabou a gasolina. Você abastece para continuar andando. Ela entendeu que ela não precisava buscar lá fora o que ela tinha perdido. Ela entendeu que estava dentro o que ela precisava. Quando as pessoas entendem isso, elas buscam aqui. Aqui tem poder, aqui tem reconstrução,
restauração, transformação, libertação. Aqui Deus levanta o que caiu, aqui Deus exalta o humilhado, é aqui dentro. Nós não entendemos muitas vezes o segredo não está fora, o segredo está aqui, é aqui, orando, buscando, se arrependendo, cantando, celebrando que as portas se abrem, que a bênção chega. Ela começa a procurar em casa. Oh glória, não foi fora, foi aqui, na presença de Deus. Ela monta uma estratégia. Primeiro ponto, eu preciso acender a luz. Ô irmão, ela está na casa no escuro. Ela está na casa vivendo escuridão. Além de perder, está em treva. Ela não sabia. Ela cai em si quando ela perde, que ela vai procurar. Ela disse, não tem como encontrar nada nesse escuro. Não tem como viver nada nesse escuro. Então ela disse, o primeiro passo não é procurar. O primeiro passo é acender a luz. A luz estava no mesmo lugar. A lamparina estava no mesmo lugar. O azeite estava no mesmo lugar. A luz representa Deus. É como se Deus estivesse dizendo, eu estou aqui no quarto, estou gritando. Eu estou aqui dizendo, olha, eu estou à porta. Você sabe o caminho. Se você se levantar e vir aqui, está aqui, eu estou aqui. Eu estou no mesmo lugar. Eu sou o mesmo Deus. O problema é que você não me procura mais. O problema é que você não vem mais atrás dessa luz. Mas eu estou aqui, a luz estava no mesmo lugar, a lamparina estava. Você sabe o caminho para encontrar Deus. Você sabe como buscar a Deus. Você sabe como encontrar o céu. É que você talvez nunca mais foi. É que você talvez nunca mais tirou um tempo para encontrar Ele. É que você está preocupado com tanta coisa do dia a dia, da pandemia, dos problemas, das lutas, das provas. E a gente geralmente só busca Ele quando perde, quando descobre que está tudo acabando. Mas Deus está dizendo, me busca, eu estou no mesmo lugar. Você sabe, tanto é que ela sabe que ela foi lá, pegou a lamparina, colocou azeite e acendeu. É porque ela conhece o caminho do Pai. É como o filho pródigo, ele levantou, sacudiu a poeira, limpou ali, voltou pelo mesmo caminho. O pai estava lá dizendo, meu filho, o pai está aqui. E quando ele volta humilde, cabeça baixa, e diz, eu não sou digno de ser seu filho, de ser chamado de seu filho, eu não sou digno disso. O pai diz, vem aqui rapaz, uma vez filho, filho para sempre. Você pode ter gastado o que eu te dei, mas o meu sobrenome ainda está no teu RG, eu ainda sou o teu pai. Você não deixou de ser meu filho. Quem se humilha a Deus exalta. Ele chegou humilde e disse, eu quero ser um empregado. O pai está no mesmo lugar. Perguntaram para Billy Graham assim, aonde está Deus quando destruiu aquelas duas torres gêmeas? Aonde está Deus nesse momento? Cadê Deus? Ele disse, no mesmo lugar quando vocês vão beber, no mesmo lugar quando vocês vão roubar, no mesmo lugar quando vocês vão prostituir, no mesmo lugar quando vocês estão fazendo errado, Deus estava no mesmo lugar, dizendo, se vocês virem a mim, eu estou aqui no mesmo lugar. Oh, Deus está dizendo, se você me procurar, você acha. Buscai a mim enquanto se pode achar. Invocai o meu nome. Clama a mim que responder-te-ei. Pode muito a oração do justo. Oh, me invocai no dia da angústia, eu te responderei. Ele está no mesmo lugar. Por causa do gemido do necessitado, eu me levantarei do trono. Ele está no mesmo lugar. Aquele que me buscar e buscar de todo o coração me encontrará. Onde ele está? No mesmo lugar. Deus não trocou de trono. Deus não trocou de lugar. Isaías viu ele no
trono, sentado no mesmo lugar. Isaías viu a pandemia tomando conta da época terrena e ele sentado no trono no mesmo lugar. É Deus dizendo: a crise está aí, aqui não tem crise. O problema está aí, aqui não tem problema. A pandemia está aí, aqui não tem pandemia. A economia faliu aí, aqui a economia está normal. Deus está no mesmo lugar. Você vai e Ele vai te dar luz. Ela conhecia tanto o caminho da lamparina que ela foi no escuro. A lamparina está no mesmo lugar, o azeite está no mesmo lugar, as janelas estão no mesmo lugar, as portas estão no mesmo lugar, tudo está no mesmo lugar, só não o que Deus deu para ela. Ela está em treva porque ela queria. Ô irmão, como é ruim viver em treva. Como é ruim viver em escuridão. Sua visão é limitada. Seus olhos não enxergam direito. Você trupica em qualquer lugar. Mas a Bíblia diz: lâmpada, luz para o meu caminho é a sua palavra. É luz. Ela está em trevas. Ela pega a lâmpada. 7h45, é isso mesmo? Ela pega a lâmpada, coloca azeite e a luz faz. E a lâmpada, e é automático, a luz chegou, a treva vai embora. A luz não me faz ver o seu defeito. Quanto mais perto da luz, mais perto eu vejo os meus defeitos. Quando a luz liga, ela diz: agora eu vou buscar e vou pegar a dracma. Sabe o que a Bíblia diz? A casa estava suja e desorganizada. Ela disse: então não basta só ligar a luz, eu vou ter que limpar a casa. Essa casa não é templo, essa casa é aqui. Existiam alguns quartos da sua casa que ela não entrava. Quantas pessoas que têm espaços, quartos dentro de si que você não entra. Quantas pessoas que carregam consigo marcas que você fecha a porta e não entra de jeito nenhum. Quantas pessoas que têm dentro de si feridas que ainda não foram curadas, mas você fecha-se a ferida, você esconde a ferida. Quantas pessoas que estão magoado, não perdoa, isso passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e a ferida está ali, está guardada, mas está lá, precisa ser curado, precisa entrar a luz lá, precisa ser tratado, ser sarado. Ela pega a vassoura e começa a varrer. É como se ela estivesse dizendo: todo entulho vai embora, toda mágoa vai embora, toda falta de perdão vai embora, toda consciência pesada. Ela começa a limpar a casa, ela começa a varrer a casa. Essa limpeza precisa acontecer na nossa vida, nós tirarmos essa tristeza. Quantas pessoas que sorriem para nós, que conversa, que ri, mas na sua mente está maquinando: vou me matar, vou tirar minha vida, eu não sirvo para viver. Quantas pessoas estão sorrindo para você no cotidiano, de repente chega a notícia e você diz: não pode, ela jamais faria isso no meu pensamento. Precisa limpar a casa. Quando ela começa a limpar a casa, é Deus dizendo: logo a tua vitória chega. Oh, luz ligada, treva foi embora. Ei, luz na casa, casa limpa. E o texto diz que ela procurou até achar. Fica de pé. Você vai desistir ou você vai continuar tentando? Até encontrar. Ela não parou. Ela procura com diligência ou com perseverança e não para. A perseverança é um dos pontos mais fundamentais da vida cristã. Ser crente, eu sempre digo que é muito fácil. A coisa mais fácil que tem é ser crente. O difícil é continuar sendo crente. Ser crente é fácil. Você aceita Jesus, você se torna um cristão, um crente. O difícil é, aqui 10 anos, aqui 5 anos, a perseverança vai determinar
aonde eu vou chegar. Ela não para enquanto não encontrou a dracma perdida. Quando ela encontra, ela sai de casa. Todo esse processo ela ficou ali, trabalhando, ajeitando, procurando azeite, procurando lamparina, acendendo, varrendo a casa, organizando a casa. Quando ela encontra, ela disse: casa limpa, luz acesa, dracma encontrada. Agora eu vou fazer uma festa. Ela sai e vai procurar primeiro os amigos, depois os vizinhos. Casa limpa, luz ligada e dracma em casa, e o nome de Deus sendo glorificado. Ô irmão, não sai contando o seu problema para todo mundo, não. Ela só saiu depois que a vitória chegou. Ela só saiu depois que a bênção chegou. Olha, boca fechada, fala com o Pai, ou comunica as suas necessidades com os santos verdadeiros. Porque tem gente que vai dizer: olha lá, ó, não tem nada, abandonou a dracma, irresponsável. Mas ela dentro da casa ficou quieta. Mas na hora que a vitória chegou, ela disse: eu vou contar a bênção na minha vida. Fecha os teus olhos. Eu profetizo essa noite: Deus vai te dar a oportunidade de convidar pessoas para glorificar o nome dEle através da tua vitória. Você que está numa peleja tremenda, você que está numa guerra tremenda, você que está passando um momento de privação. Eu conheço o teu exterior, eu conheço aquilo que eu estou vendo, mas Deus sabe o que você passa. Deus sabe o que você enfrenta, Deus sabe o que você luta, Deus sabe como está a situação. Talvez Deus permitiu a perca, para você organizar a casa, para você limpar a casa, para você acender a luz, para você mudar esse ambiente, colocar tudo no lugar, organizar tudo. Mas certo é para o teu bem. Depois que ela concluiu, ela entendeu, foi Deus que permitiu isso acontecer, porque Ele estava querendo minha casa organizada. Oh glória, Deus permite algumas percas para glorificar o nome dEle na nossa vida. As lutas vêm para nos lapidar, as percas vêm para nos transformar. Esse processo que você está passando, talvez é Deus com propósito, e no final vai ter festa na tua casa. Uma casa escura, uma casa oprimida, uma casa suja, agora tem visitante, agora tem amigo, e agora tem festa para a glória de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos. Senhor, oro por esta igreja, oro pelo nosso pastor. Visita, Senhor, teu filho agora. Visita teu servo, Pai, de uma forma especial. Visita os obreiros, os pastores de igreja, de congregação, de setor, uma forma especial. Visita cada irmão que veio aqui, cada irmã que veio aqui, cada obreiro. Visita, Senhor Deus, os nossos hospitais. Visita os que estão na UTI. Visita os que estão passando privação. Visita, Pai, os nossos irmãos cristãos, amigos e que não são crentes também, que está precisando da tua mão, a tua intervenção. Tu é Deus que pode fazer, Tu é Deus que pode operar. O Senhor talvez permitiu algumas percas nas nossas vidas, era para o nosso bem, era para ajustar os pontos, era para nos lapidar, era para limpar, organizar, santificar para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecendo ao Senhor por esse culto. Amém.